o Obama, nem o velho Gagá lá também, o Biden. E eu acho que foi até na casa do Epstein que encontraram um quadro Na casa do. Não foi do Epstein, foi do Bill Clinton. do Bush, brincando com os negocinhos ali. É, tem dois quadros, né? Tem um quadro que é do George Bush. Manda esse quadro pro Matheus, é bem interessante. Do George Bush. Ele tá jogando aquele jogo Jenga, né? Que é um de madeirinha assim, que você vai tirando e vai caindo, né? Então tinha uma torre Pesquisa aí, Matheus, e isso aí, tinha uns isso aí. aviãozinhos de dólar também, né? Aviãozinho de E tinha dólar. uns aviãozinhos de dólar e a torre tava tipo uma referência ao 11 de setembro, né? E tava na casa Tava na do. casa do Epstein. Tá na casa do Epstein, ó. Eu vou Aham. te mandar aí, Matheus. E tinha outra do Bill Clinton vestido de mulher. Bill Clinton? Vestido com um vestido e com um Hum, calçado vermelho, de salto vermelho. Ô, Bizarro. louco. É bem estranho, né? Aqui, ó, Por que que Matheus. alguém pintaria um quadro desse, né? E deixaria em casa, né? Não, não faz sentido nenhum. E era quadro, não era foto? É um quadro pintado. Eu te mandei aí, Matheus, ó. Coloca aqui, ó. E muita gente fala que o Epstein, ele é muito ligado com o P. Diddy, Sim, sim. né? É Ele tudo. tem ligação próxima ali. Assim, tem gente que diz que esses caras são ligados a agências de inteligência Hum, e eles usam isso pra fazer para chantagem. hum, O Cuba fazia isso também. Cuba ia lá, os diplomatas lá nos hotéis de Cuba, e aí eles faziam a mesma coisa, drogavam os caras e tal. Aí os caras se passavam lá, eles hum. filmavam e. Inclusive dizem que tem vários políticos brasileiros que amam muito Cuba, assim, né? Estranho, né? Por que será, né? Porque aí tem chantagem de Cuba. Caramba, velho. Né? Tem essas chantagens sexuais e coisas assim. Aí os caras. Mas assim, isso aí é Então um. isso daí não é filme? Você acha que não é filme? Não, isso é um truque antigo. Até os russos fazem isso também. Os russos, em negociações, eles enchem o cara de vodka e aí deixa o cara se passar também. Pro cara ficar mais bêbado. Mais alegre, né? É. Igual ele pega e fala assim: Ah, Avelino, vem aqui fechar um negócio comigo aqui na Aham. Augusta aqui. Aí você vai lá, ele começa a dar saque, saque, Dá uma saque. vodka, é. Pá, depois aparece uma mulher lá de três pernas pra namorar com você. Aí já grava isso daí, estraga a sua vida, Avelino. Não, mas assim, o da vodka é pra você não ter um pensamento. Não ter Ah. um pensamento tão racional. Hum. E aí, por exemplo, contratos que envolvem valores. Ah, tu ia lá fechar um negócio de US$ 1 milhão, aí tu fecha por 500 mil, entendeu? Tá ali e Porque o tal, cara né? tá bêbado, tá meio animado, é teu amigo, aí, entendeu? Cara, uma Mas estratégia até estratégia de negociação, né, é Avelino? estratégia de negociação. Mas é Ó. isso, assim, mas assim, por que a gente tá entrando nesse assunto do Epstein? Porque o Elon Musk falou que Hum, é estranho, porque assim, deu essa treta aí, e foi a primeira coisa que o Elon Musk postou, e ele parece que já apagou. Ele falou que o, ele falou que o Trump tá na lista do Epstein e que a lista não foi divulgada porque o Trump tá na hum. lista. E que na hora certa, ele falou assim: gravem esse meu tweet, porque eu estou dizendo a verdade e na hora certa a verdade vai ser revelada. Só que depois ele apagou. Então talvez assim, mas é estranho também, porque é como se ele tivesse uma carta na manga que ele tivesse gastado ali, entendeu? Pra poder ferrar o Trump. Então, ó. Galera, o que vocês acham? Deixam aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó, que o. Quer ler essa pergunta, Avelino? Do Warhammer. Isso. Warhammer, valeu pela pergunta. Avelino, contas da ABIN no Twitter disseram que Donald Trump pode ter tido acesso ao código sequencial do Bitcoin e seu staff abriu o mercado paralelo. Sobre Hum. essas contas da BIM no Twitter, isso aqui quem descobriu foi um amigo meu, tá? Sério? Ele descobriu que tem. Se vocês me seguirem lá no Twitter, só dá uma procurada lá nos meus tweets, que são contas da BIM mesmo. Ele descobriu que agentes secretos Hum. utilizam o Twitter pra mandar mensagens. Caramba. Isso. E aí ele descobriu algumas contas da ABIN. E Hum. são 4 contas. Tem 4 contas lá que são da ABIN mesmo. E elas postam as coisas muito estranhas, em código mesmo. Tem umas pessoas já lá no meu Twitter que estão investigando esses códigos, né? Hum. É bizarro o que essas contas postam lá. Tipo o que que eles postam? Eles postam que sabe o George Floyd lá? Aquele negro que morreu nos Estados Unidos? Sei. Por exemplo, eles falaram que o George Floyd era um estuprador. Por isso que a polícia matou ele. Hum. É. Eles postam várias coisas assim. Eles olham um. É porque assim, essas contas, esse meu Hum. amigo descobriu que elas eram para avisar o presidente Bolsonaro. Eram contas que avisavam o presidente Bolsonaro e troca de informação.
Aí o que que acontece? Elas iam lá nos posts do governo, do Bolsonaro, na época do Bolsonaro, 4 anos atrás, ia lá e comentava nas coisas. Ah, isso aqui é LAI, Lei de Acesso à Informação. Aí postava todos esses códigos e dava um relatório ali pro Bolsonaro do que é, tipo, publicamente. Caramba. Só que elas postavam em uma espécie de código, assim. A Usam, gente que é normal não não dá consegue. pra perceber. Trocam palavras, assim, e tal. E aí postam imagens também. E aí tem uma galera investigando essas imagens porque tem uma técnica criptográfica chamada esteganografia, que Hum. consiste em você esconder informações dentro de imagens. Então você posta uma imagem lá de um prato de comida, de uma bolonhesa. Só que dentro daquela imagem, se você baixar e rodar um código, você consegue pegar informações que estão armazenadas no arquivo da imagem, entendeu? Vendo assim você não vê nada, Não, né? vendo você não vê nada. Ela tá dentro do arquivo da imagem. Mas quando você Tá baixa. cifrada. Mas aí você tem que baixar a imagem e precisa ler ela com um programa especial. Aí você vai ver dentro do hexacode, né? Do código hexadecimal dela, vai tá a mensagem Caraca. cifrada. Às vezes tá pública, às vezes tá cifrada. Porque steganografia é Hum. uma técnica que não é criptografia. É só um Uhum. jeito de tu esconder coisa dentro de arquivo. Tu pode esconder isso num arquivo de música, num PDF, em qualquer tipo de arquivo. Mas aí você também pode pegar essas informações e cifrar também. Pode botar uma chave de Bitcoin dentro de uma imagem, pode fazer várias coisas. Mas o que o Warhammer tá falando aqui, eu não li ainda em Warhammer. Essas contas me bloquearam, né? Que eu comecei a divulgar elas me bloquearam. Elas te bloquearam, Elas me velho. bloquearam, os agentes da BIM me bloquearam. Mas ele tá falando aqui que o Donald Trump tem acesso ao código sequencial do Bitcoin. Não sei o que isso quer dizer. Bom. Mas, de alguma forma, já que a gente tá falando de Como assim Bitcoin, o código sequencial? O que não sei, eu seria? não consegui entender. E se você chegou até aqui e quiser aprender a investir, conheça o nosso patrocinador, a UVP.com.br. A UVP ela é uma escola de investimentos, negócios, consultoria. Se você quiser aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ETFs, fazer operações na bolsa, ajeitar a sua vida financeira, se você aí tem dívidas e quer auxílio, aí, uma orientação para sair dessas dívidas, né? E se você tem aí pelo menos uns 400 ou 500 reais para investir por mês, a UVP é feita para você. A UVP ela é a única escola de investimentos que garante 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Então tá esperando o quê? Então clica aí embaixo, auvp.com.br, e garanta já a sua vaga.